Muito bem, vamos seguir então aqui nos nossos atributos comunicáveis. E nós chegamos num terceiro ponto do que nós podemos até apontar como se fosse uma tríade, como se fosse um trio mesmo, que é o seguinte: nós já vimos sobre a graça, nós já vimos sobre a bondade e nós vamos ver hoje sobre a misericórdia de Deus. E de fato, esses três atributos, eles acabam sendo muito parecidos, em especial na revelação de Deus dele para nós. Quer ter uma ideia? A bondade, a gente pode até ver assim, a bondade de Deus, e aí ela se revela também por meio da graça, e ela se revela por meio da misericórdia. Então é como se a misericórdia e a graça, elas fossem demonstração da bondade de Deus, certo? Então a gente vai observar alguns textos aqui, e claro que nós não vamos repetir o que nós vimos sobre graça, não vamos repetir o que nós vimos sobre bondade, mas devemos ter essa consciência de que essas três coisas são demonstração de como Deus é bom, certo? E a nossa falta de merecimento, em especial, ver isso na misericórdia, tendo como consciência a seguinte questão: olha aí, nós somos devedores, nós somos miseráveis, por isso nós precisamos de misericórdia. Então, quando nós vamos olhar lá para a raiz da palavra, de onde que vem essa palavra misericórdia, ela aponta para a necessidade de alguém que é miserável. O que é alguém miserável? Os órgãos governamentais, eles utilizam uma forma para medir, para saber se alguém é miserável ou não. Eu quero usar isso como ilustração. Eu não me lembro exatamente o valor agora, mas esses órgãos do governo vão medir, por exemplo, assim, ó, se a pessoa ela recebe, eu não sei se esse número está certo, tá? É só um exemplo. Mas se a pessoa recebe pelo menos US$ 2 por dia, ela está acima da linha da pobreza e ela não está mais em estado de miséria. Agora, se ela está abaixo, então ela está em um estado de miséria. O que isso quer dizer? O que esse número desse órgão quer apontar para nós? Olha, essa pessoa, por ela mesma, se a gente deixar ela ali, ela não vai conseguir sair daquilo. Né? Isso é alguém que está em miséria. Então ela até tem alguma coisa, ela está sobrevivendo, mas ela está em estado de miséria, certo? Então, com aquilo que ela consegue diariamente, mensalmente, ela não vai conseguir sair daquela situação. Assim também é conosco. Nós precisamos de misericórdia porque estamos em um estado de miséria, certo? Vamos lá. A gente pode entender então essa misericórdia, como eu disse, como revelação da bondade de Deus. Deus é bom. Ele busca em nos fazer o bem, coisas boas. Nós vimos quantas coisas nós podemos olhar e esse hino veio em bom momento também, né? O nosso agradecimento a Deus das coisas boas que ele nos faz, que ele nos dá, que ele nos apresenta, certo? E aí a gente chega à seguinte conclusão, que a misericórdia, ela pressupõe a queda. O que isso quer dizer? Sabe esse exemplo que eu dei de miséria? Antes da queda, nós tínhamos Adão e Eva, certo? E eles receberam então a ordem do Senhor: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, certo? Come à vontade, só dela que não. Então nós entendemos que Adão e Eva estavam em um estado que não era de miséria. Eles tinham a opção, olha, eu vou fazer o bem, não vou obedecer a Deus e não vou tomar daquela árvore. O que acontece depois da queda? O homem, aí sim, está em um estado de miséria. Por quê? Porque ele não pode deixar de pecar. Já pensou? Então, o antigo teólogo vai dizer assim, que antes da queda, o homem era um tipo de pessoa que poderia dizer assim, eu posso não pecar. Depois da queda, o homem se torna um não posso não pecar, certo? Ele continua pecando de forma de fato contínua, continuamente em pecado. Depois que o homem ele é regenerado,
ele recebe salvação do Senhor, o Espírito Santo faz habitação, aí a gente entende que o homem se torna alguém assim, ó, posso não pecar. Mas esse posso não pecar é eternamente? Não. Então a gente cai vez ou outra, mas eu posso não pecar, eu consigo resistir. Tá vendo como é diferente daquele que ainda não foi regenerado? O não regenerado é não posso não pecar. Aquele regenerado, posso não pecar. E por fim, na glória, finalmente, nós vamos nos tornar seres humanos definidos como a seguinte frase: não posso pecar. Aí o negócio vai ficar bom de vez, né? Mas, enquanto nós estamos ainda, alguns no não posso não pecar e outros no posso não pecar, a gente está em estado de miséria. O primeiro mais que o segundo, né? Porque está em estado de miséria ainda maior. Mas a gente tem que pensar ainda na questão da queda o seguinte: a gente sabe que a misericórdia, ela é um atributo de Deus. Isso significa que o Senhor, ele é misericórdia. Não é algo do tipo assim, não, ele deixou de ser misericórdia por um tempo, ou ele esquece um pouquinho da misericórdia. Ele é misericórdia, ele é misericordioso. Mas, daí eu acho que vocês vão concordar comigo, o seguinte, ele, apesar de ser misericordioso, ele precisa demonstrar essa misericórdia. Como é que a gente sabe que alguém é misericordioso se ele não demonstra misericórdia? A gente não sabe, né? Simples assim. Então, é por isso que a queda é necessária para a demonstração da misericórdia de Deus. Ele sempre foi misericordioso, mas por causa da queda, nós estamos em miséria. Por causa da nossa miséria, ele demonstra sua misericórdia, certo? Vamos ver então o alvo da misericórdia de Deus. Primeiro, os que não foram remidos, aquele do primeiro grupo, não posso não pecar, certo? Então, nós vamos entender que quanto aos não remidos, os que ainda não foram regenerados, de fato, essa é a causa para eles não serem consumidos, né? A gente costuma usar essa expressão. Mas essa misericórdia para os não remidos, nós devemos entender também que ela é temporária. Deus não vai ser misericordioso para com os que não são salvos para sempre. Um dia isso vai cessar. E a gente tem que notar ainda também que isso está ligado a uma outra característica de Deus, que é a paciência. E se tem uma coisa que Deus nós sabemos, é paciente, não é? Nós podemos olhar para a nossa própria vida e ter a ciência disso. Então, os que não são remidos têm uma misericórdia temporária. Enquanto aqui no mundo vão recebendo misericórdia do Senhor, recebendo misericórdia, não são consumidos, mas vai chegar o dia do juízo. Nós já vimos quando olhamos para a justiça de Deus, vai chegar o dia do juízo, onde ele não vai demonstrar misericórdia para esses, mas sim sua justiça para conosco, pela graça, misericórdia. Certo? Outro alvo da misericórdia de Deus, os que foram remidos, os que são salvos. E é claro, aí eu dividi em 3 partes aqui, ó. Vocês vão vendo como o slide está ficando mais avançado agora, não é? Nós já temos até um deslocamento ali. Então provém de bondade, provém da bondade do Senhor. De fato, essa misericórdia, a gente vai ver as 3 coisas funcionando juntas. A misericórdia, porque nós estávamos em estado de miséria. A graça, porque não foi obra nossa. E a bondade, porque é um ato bom de Deus em salvar aqueles que foram remidos, aqueles que foram salvos, certo? Segunda coisa, quanto aos que foram remidos, nós vemos que são muitas as misericórdias do Senhor. E aí como que a gente faz isso? Como é que a gente pode ter ciência de que são muitas as misericórdias do Senhor? Vamos pensar primeiro na nossa própria vida. Não quero que vocês me respondam, tá? Mas quanto pecado nós temos em nossa vida, no nosso dia a dia, não é? Quanto nós pecamos, o quanto nós desagradamos o Senhor e fazemos aquilo que não é bom diante dele. Quantas vezes nós fazemos isso ao dia? Quantas vezes, certamente, na verdade, nós temos que lutar contra isso diariamente, não é? É uma luta constante, uma luta diária. Para quê? Para não pecar, para não desagradar ao Senhor. Muito bem, vamos lá então
apesar de saber que de fato nós pecamos, insistimos no mesmo erro, isso já mostra como a misericórdia do Senhor ela é múltipla, ela é muito grande. Vamos comigo ali para o texto de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Livro de Lamentações, depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Lamentações 3, verso 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Interessante, não é? Como o autor, como o profeta vai falar especificamente sobre a misericórdia do Senhor, mas ele vai dar um toquezinho ali no final, ó, a fidelidade dele é para sempre. Por que será que ele faz isso? Porque a misericórdia dele é possível também por causa da sua fidelidade. É porque ele é fiel, não pelo nosso merecimento. Nós somos miseráveis, mas ele é fiel. Terceira coisa, os remidos, eles não são tratados de acordo com o seu pecado. Ufa, ainda bem, não é? Então a gente vai ver isso, vamos comigo lá para o Salmo 103. No Salmo 103, verso 10 e 11. Salmo 103, versos 10 e 11. Diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Muito bem. O Senhor é de fato muito misericordioso. E aí veja como o salmista, nesse caso aqui, Davi, ele vai usar a criação mesmo, né? Ele usa a criação para mostrar o exemplo de como, de fato, a misericórdia do Senhor é grande. Então, a gente, hoje em dia, já tem lá como medir, o pessoal já mediu, já sabe quanto que fica distante, né? A terra do céu. Isso, claro, o céu ali onde estão as nuvens. Mas ele olha para o alto e fala, ó, o tanto que isso daqui é longe, é o tanto que a misericórdia de Deus é grande. E é muito longe, né? Não basta dar um pulo para subir, para chegar lá não, o negócio dá trabalho. É difícil, né? Tanto que a tecnologia teve que crescer tanto assim para que a gente consiga chegar. E ainda se deve lembrar de que o céu, para a mentalidade judaica, ainda mais desse tempo, provavelmente eles estivessem de fato falando sobre essa parte azul que nós temos, não é? Mas eles viam o céu como algo ainda mais distante ainda. Então é de fato infinito, é de fato sem fim. Certo? Então essa também é a causa de Davi ele pedir para Deus apagar as transgressões dele, né? Davi ele tem coragem de dizer para Deus apagar as transgressões. Por quê? Porque Deus é misericordioso. E a misericórdia dele é muito grande. É tamanha como a distância da terra para o céu. É bom da gente lembrar isso, né? Fica bem marcado, evidente na nossa mente. Algumas coisas mais, olha só, dos que foram remidos ainda. Mais 3 coisas, na verdade. Ele tem misericórdia eterna. Então, como nós vimos, Davi usa essa comparação da terra para o céu. Para quê? Para dizer que é muito grande. Mas a gente pode dizer é eterna. A misericórdia de Deus sobre os que são salvos, sobre os que foram remidos, ela é eterna, é para sempre. Mas, pastor, eu pequei, eu errei. Teve um problema ali, eu escorreguei, foi coisa feia. Se arrependa, a misericórdia do Senhor está sobre ti. Nós devemos lembrar também disso, certo? Vamos um pouquinho mais. Nós podemos ser salvos da ira de Deus. Vamos lá para o Salmo 103, 17. Desculpem, irmãos. O Salmo 103, 17 é quanto ao anterior, é quanto à misericórdia eterna. Olha o que diz, 103, 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade
sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quem te entende aqui? Sobre quem que é a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade? Está escrito que é sobre todos? Tá? Vamos ver. Eternidade, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, certo? Sobre os que o temem. Agora, a gente vai para Isaías. Agora sim, a gente vai para Isaías capítulo 54, versículo 8, que a gente vai ganhar também uma informação importante, que serve, é claro, também como um alerta para nós, um alerta muito importante. 54, verso 8. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, normalmente somos caracterizados como aqueles que falam muito sobre a graça, né? Sobre a graça de Deus, a graça de Deus. E isso é muito importante. A graça de Deus é de fato a razão de nós não sermos consumidos, né? A misericórdia dele revelada pela graça. Nós não fizemos isso, nada. Nós estávamos em estado de miséria. Mas nós temos também que ter a consciência de que esta graça deve nos levar à ação também. O que isso quer dizer? Nós estávamos parados, mortos. Deus nos deu vida pela graça. Agora nós devemos agir, nós devemos viver e andar conforme aquele que nos deu graça, que nos deu vida, certo? Lembrem-se do povo lá do Antigo Testamento, o povo de Israel, né? Que agora se torna a igreja do Senhor. Vocês lembram tanto que eles tropeçavam, tanto de coisa errada que eles faziam? Já falei isso com vocês, é bom da gente lembrar que parece que Israel ele estava bem com o Senhor, caía em pecado, ele se arrependia, ficava tudo bem com o Senhor, o que ele fazia de novo? Caía em pecado e assim ia, não é? Oi? Isso, demais. Aí, já isso, acho que você vai concordar comigo. Eles oscilavam muito. E a gente também, né? Sabe por que eu digo isso? Porque eu já me vi várias vezes pensando assim, esse povo aí não tinha jeito, não. Que Deus não largava a mão, né? Às vezes a gente vê Deus irado, a gente fala, não vai ter jeito, não. Mas a gente é igualzinho, né? A gente fica falando, não, mas é porque o povo tava lá no deserto, esse povo aí não tinha jeito, olha que cabeça dura. Igualzinho. Muda. Antes eles queriam voltar para comer cebola, para comer pepino. A gente hoje são outras coisas, mas é a mesma ideia ainda. Assim como foi liberto do Egito, nós fomos libertos do pecado e às vezes a gente fica voltando e quer saber, não é assim? É assim, infelizmente, mas Deus é misericordioso conosco. Mas a gente não pode ficar pensando assim, não, Deus ele é misericordioso, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Primeiro, isso não é fruto de um cristão regenerado. Segundo, que nós não devemos buscar viver desse jeito. Olha aí, Isaías 54, 8. Num ímpeto de. Vamos o 7 e o 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Olha só o 8. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Dá um alívio, mas a gente tem que lembrar o que o povo passou também, não é? E o alerta que Isaías estava dando para eles. Eles foram exilados. E aí a gente não tem nem como entender bem isso. Mas a guerra chegou, vários familiares foram mortos, a sua casa ficou para trás, foi levado para a terra estranha, foi coisa terrível mesmo. Por quê? Porque o povo pecou, porque o povo deixou o seu Senhor. Certo? Então a gente vai ficar dizendo assim: não, mas eu vou fazer um pecadinho aqui, o Senhor vai ter misericórdia de mim. Tá tudo bem. Eu quero dizer que, olha, se você é salvo, você é um cristão verdadeiro, salvo, você vai ter a misericórdia eterna do Senhor. Mas se você tropeça, se você faz coisa errada, qual vai ser a consequência? Assim, olha, o camarada ele cometeu um roubo. Ah, não, mas eu sou cristão verdadeiro, eu estava precisando, o Senhor é misericordioso comigo, não vai ter problema nenhum. Não cai nessa, não vai nessa. O certo, o correto, inclusive, é que o camarada se entregue, né? Que vá à polícia e fala, eu fiz coisa errada. Não conte, né, neste sentido com a misericórdia do Senhor. Eu vou fazer coisa errada, mas o Senhor vai ser misericordioso comigo. Pecado premeditado é muito, mas muito grave mesmo. Certo? Tudo bem até aqui, irmãos? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre essa misericórdia. Eu devia ter avisado vocês para ter deixado marcado lá, mas a gente vai voltar um pouquinho para o Salmo 103.
Ele fala bastante sobre a misericórdia do Senhor. A gente vai voltar para ele agora. Então, Salmo 103, já deixa marcado aí para o versículo 11, tá? Primeiro, a misericórdia do Senhor, ela é grande. Como nós já vimos, é distante do quê? Da terra até ao céu. O 103, verso 11. Se quiser assim para lembrar, grife esse versículo, 103, verso 11. Então, o que acontece? Davi, ele certamente, ao escrever esse salmo, ele olha para trás e sabe da vida dele. E talvez pareça até programa de fofoca, não é o caso, né? Mas a gente sabe também dos pecados de Davi. A gente sabe dos erros que ele cometeu, que não foram poucos e nem pouco graves, né? Você imagina só que chegasse um camarada assim, com um Davi do lado e falasse, ó, esse rapaz aqui, ele fez isso, 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 isso. Tudo que Davi fez. O que você ia achar desse camarada? Daí acho que não tem jeito mesmo não, né? Olha o que ele fez. Ele olhou para a mulher do amigo, ele tomou, ele matou. Esse não tem jeito. Esse daí pode deixar quieto, deixa ele em qualquer canto sujo e que é isso que ele merece. Mas o Senhor não pensa assim, o Senhor é misericordioso, né? Ainda bem. Sabe por quê? Porque Davi ele não fica sozinho nessa não. Ele não fica sozinho nessa não. Nós somos também muito parecidos com ele na questão de sermos pecadores, mas ele olha para trás, certamente ele vê a quantidade de pecados dos quais a gente sabe só um pouquinho, na verdade, né? E isso faz ele reconhecer o tamanho, a grandiosidade dessa misericórdia do Senhor. E nesse sentido, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, Romanos capítulo 5, verso 20. Vai dizer uma coisa que a gente vai ganhar bastante informação comparando também com a vida de Davi. Olha o que diz. Sobreveio a lei para que avultasse, é Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, crescesse, tornasse ela maior ainda. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É exatamente isso que acontece. Então, se a gente olha para o camarada como Davi, a gente fala, ali superabundou o pecado. Ali a gente vai dizer que superabundou o pecado, não é? Então a graça foi mais ainda. De fato, porque o Senhor foi gracioso, porque o Senhor foi misericordioso com ele. E ele é também conosco, não apenas com Davi, mas também conosco, certo? Vamos voltar um pouquinho para os Salmos e a gente vai ver o Salmo de número 117. A gente vai ler o Salmo todo, hein, meus irmãos? Salmo 117. Olha só, o Salmo 117 são apenas 2 versos, tudo bem. Diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Aí o verso 2 ele vai explicar por que todos os povos vão louvar o Senhor. Não é? Precisa de uma razão. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, para sempre. De fato, ela é eterna. A misericórdia do Senhor continua. E aí se os irmãos quiserem abrir, mas eu vou ler rapidamente, o Salmo 108, verso 4 também, que diz assim: Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Então, aqui, Davi ele ainda passa por isso, é maior ainda. E aí eu quero ressaltar isso. Nós vimos no Salmo 103, nós vimos no Salmo 108, e vez ou outra, alguns outros salmistas vão dizer isso. Ele aponta para a bondade do Senhor, para a misericórdia, e aponta para a fidelidade. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor continua em funcionamento, se assim podemos dizer, porque o Senhor é fiel. Por quê? Porque se dependesse de nós, voltamos à nossa miséria, mas depende do Senhor, certo? Olha só, a misericórdia do Senhor, ela tem muitas formas. Vamos lá para o Salmo 119. Esse a gente não vai ler inteiro, não hoje. Salmo 119, no verso 156.
Peço para quem encontrar aí que leia, por favor, Salmo 119, 156. Muito bem. Então, quantas que são as misericórdias do Senhor? Muitas. São muitas. O que isso quer dizer? Primeiro, que são muitas no sentido de quantidade mesmo, porque a gente dá razão para precisar ser alvo da misericórdia, mas são muitas também porque elas se apresentam de várias formas, para nós. Nós vamos encontrar também aqui em Oséias, capítulo 11, verso 8. Oséias 11, 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Então, é o Senhor voltando para o seu povo e falando, olha, eu não vou fazer igual eu castiguei os outros anteriormente. Eu vou ter misericórdia com você. Eu vou ter misericórdia com o meu povo. Certo? Agora a gente vai para um texto aqui, irmãos. Lá em 1 Crônicas, a gente vai ficar um pouquinho mais tempo nele, porque ele vai mostrar uma coisa legal para a gente. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. A gente vai começar do primeiro verso e vai andar um pouquinho entre ele, tá? 1 Crônicas 21. Aqui a gente tem mais um exemplo, olha só, hein, de pecado de Davi. Mais um. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos dar uma olhada aqui no verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Esse texto normalmente traz muita dúvida para as pessoas, porque o texto paralelo vai dizer que foi Deus que fez Davi fazer isso. Alguém vai dizer, mas foi Deus ou foi Satanás? Foi Deus ou foi Satanás? A resolução que a gente deve chegar é a seguinte: foi Deus por meio de Satanás, certo? A gente tem que lembrar, isso é até importante da gente lembrar, que Satanás também é um servo do Senhor. Rebelde, não quer saber, não dá glórias, mas ele não é acima do Senhor ou tem uma força igual, não. Ele é um mero servo no sentido de que ele não pode fazer aquilo que ele quiser, tá bom? Mas vamos seguir, esse não é o nosso assunto principal. O que a gente encontra aqui no verso 1, então, é que Davi foi incitado a levantar o censo de Israel, tá? Até aqui parece que tudo bem. E, de fato, em nenhum dos textos vai dizer especificamente qual foi o pecado de Davi, tá, meus irmãos? Não diz, mas a gente pode pensar o que é mais provável. Para que o rei levantaria o censo do seu povo? Para saber quão forte que ele está, quão poderoso, né? Então, o mais provável é que Davi tenha levantado esse censo para ter uma noção disso. Quantas pessoas a gente tem aqui? Quanta mão de obra? Quanto que a gente tem aqui para o nosso exército? Será que se precisar entrar em tal lugar a gente consegue? Então, o mais provável é que Davi tenha feito isso para colocar confiança nos números, nas pessoas e em si mesmo, e não no Senhor, tá bom? Então esse é o provável pecado de Davi. Vamos um pouquinho para frente, versículos 7 e 8. O que acontece? Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. E aí, Deus vai usar Gade para falar com Davi. E a gente vai encontrar então aqui, do verso 10 ao 12, 3 possibilidades. Aí, de fato, né, irmãos? Davi foi colocado contra a parede. Se imagine no lugar dele. Você tem 3 oportunidades aí. O que você vai escolher? As 3 possibilidades são a seguinte: veio, pois, Gade a Davi, aliás, antes, o 10, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Vamos lá, o que vocês vão escolher, meus irmãos? 3 anos de fome,
3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou seja, a morte. Ou, por fim, que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. O que vocês escolheriam, gente? Difícil, né? Imagina. A última. Olha. A opção A, B ou C? Então a gente vai de C, né? Vamos de. É tranquilo, uma peste no povo, destruição. Tranquilo, não tem nenhuma, né? A gente vê a menos pior. Essa foi a lógica que Davi, mais ou menos, ele usou também. Olha lá o verso 13. Que coisa preciosa que ele responde. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Essa foi a escolha. Não. É o Senhor que vai fazer isso comigo? Ele que vai fazer isso com você. Então, é melhor. Sei que ele vai corrigir. A gente lembra da figura, que a gente sempre volta, de Deus, de fato, como pai. Não é? Ele corrige. Olha só, aqui está um ótimo exemplo. Ele corrige. Davi pecou, fez errado. Deu 3 opções. Nenhuma era tranquila. Tudo difícil. Davi escolhe essa. Ele fala, não, melhor eu cair nas mãos do Senhor do que dos homens. Por quê? Porque nas mãos do Senhor há múltiplas misericórdias. Certo? Coisa bonita, né? Vamos continuar então. Mais uma característica, a misericórdia do Senhor, ela é imutável. Então a gente pode ver essa firmeza lá em Isaías 54, 10. É verdade, bem lembrado. Não foi coisa tranquila, não. Não, que bonito, né? A gente acaba assim, né? Que bonito, tranquilo. É verdade, foram 70 mil. Bem lembrado, seu Isaías. 70 mil homens morreram. Isso, e é legal a gente ver, né? A gente pode pensar, não, mas então Deus ele foi muito injusto. O que que 70 mil fizeram? Eles nem fizeram nada. A gente tem que lembrar sempre que na aliança que o Senhor faz, nós temos um princípio de representatividade. Nós costumamos chamar a nossa igreja de aliancista. A gente vai poder estudar isso mais para frente também. Mas, por exemplo, a aliança que Deus fez com Adão, isso recai sobre nós hoje, não é? Ele era um representante de toda a raça humana. A aliança que Deus faz com Davi, isso recai sobre todo o seu povo também. E aqui está um exemplo. Davi pecou, Davi errou. A responsabilidade é dele, mas recai também sobre os demais, tá bom? Vamos lá. Isaías 54, verso 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Às vezes a gente não fica pensando, eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou passando por uma tentação muito grande, e eu estou sozinho nessa. Você já pensou isso? Não precisa me responder não, tá? Já pensou isso? Tô sozinho, essa dificuldade que eu estou passando. A gente chega aqui em Isaías 54, 10 e lembra que não, né? O Senhor é misericordioso. O Senhor se compadece. Ele está com a gente, certo? Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Mas, de fato, como a gente viu, Deus, ele se ira. Mas, apesar de se irar, ele também se compadece. Por que isso é importante? A gente leu aqui agora 54, verso 10. Mas lembra que a gente leu 7 e 8? No 7 e 8 fala da ira dele. Agora no 10 ele fala, eu me compadeço de vocês. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia de nós. Então, por meio da aliança, Deus promete perdão final, promete misericórdia eterna. E isso jamais muda. Deixa eu apenas fazer um parênteses rápido, porque nós já vimos sobre isso. Alguém vai dizer, mas Deus não agiu com misericórdia sobre fulano. Lembra? Ele faz a aliança, ele fala, se você for por aqui, essa é a consequência. Se você for por aqui, essa é a consequência. Pode ser o caso. Se você for por aqui, eu não terei misericórdia de você. Se você for por aqui, eu terei misericórdia. Certo? Então, me obedeça e eu terei misericórdia. Não me obedeça e pode ser que eu não tenha. Então, já está avisado.
Por que que eu digo isso? Porque de fato ela é imutável. Quem muda somos nós. Então, a ação de Deus, ela vai de acordo também com o que nós fazemos, nesse sentido de possibilidade, tá bom? Importante, muito importante para nós também, a soberania de Deus na sua misericórdia. E entra nessa questão. Com quem que Deus é soberano? O que que ele precisa ser soberano? Pergunta melhor. Com quem que Deus deve, com quem que Deus precisa ser soberano? E eu quero ouvir a resposta de vocês. A quem Deus deve misericórdia? Deus não deve nada para ninguém, né? Não deve. Deus não deve misericórdia para ninguém, ao menos inicialmente, né? Depois ele toma ação e ele promete. Aí sim, aí ele tem que ser misericordioso, porque ele prometeu. Mas inicialmente ele não deve misericórdia a ninguém. Então ele ser misericordioso não quer dizer também que ele precisa demonstrar essa misericórdia para todo mundo. Tem que pensar isso. Que alguém, em especial, quando no mundo ainda vai dizer, não, esse Deus é mentira, ele não pode ser assim. Ele precisava ser misericordioso com aquele povo. Não precisava, não. É a nossa mentalidade querendo colocar Deus assim na caixinha do jeito que a gente quer que ele seja, né? Mas ele é Deus. Se alguém tem que ficar na caixinha é a gente, né? Então, sim, é verdade. Sim. É verdade. E às vezes a gente fica pensando, não, mas por que que não tem misericórdia com aquele? A gente esquece que ele tem misericórdia com todos. Basta a gente pensar isso, né? Ele acordou de manhã. Sim, sim. É verdade. É verdade. É verdade. É a graça comum, né? Tá aí pra todo mundo, de fato. Mas a gente vai ver que então, assim como ele demonstra uma certa misericórdia para todos, existe também a misericórdia especial. E aí, claro, é a misericórdia salvífica que a gente chama, né? A salvação. E essa, de fato, ele não mostra, não demonstra para todo mundo e não precisa demonstrar para todo mundo. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, vai ter gente que vai falar assim, ó, mas como é que Deus não salva todo mundo? Ele não é misericordioso? Ele é. Mas ele demonstra misericórdia com quem ele quiser. Com quem ele quiser. E a justiça? Com quem ele quiser. A justiça é dele. A criação é dele, né? A gente quer se colocar acima. Não, mas devia ser fulano, não devia ser. Não, ele quem escolhe. Ele é quem demonstra, ele é quem sabe. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Lucas, o primeiro capítulo, versos 54 e 55. Que, como título da. É Lucas 1, 54 e 55. Como o próprio título diz, né? Maria, muito feliz, ela canta ao Senhor. Então é conhecido aqui como Cântico de Maria. E ela lembra dessa misericórdia, dizendo assim, ó: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Lá no começo, Gênesis 6, se eu não me engano, Deus aparece a Abraão e fala: sai de tua casa, de tua parentela, de ti eu farei um grande. Vai ter muita gente, uma linhagem muito grande. E ainda diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? O Senhor avisa isso a Abraão, e aí quando Maria está grávida de Jesus, ela reconhece, ela entende que de fato aquele é o prometido, é o Salvador. Ela lembra também da promessa que Deus fez a Abraão. Por que isso é importante para nós? Lembra do que eu fiquei martelando até agora, da questão de Deus ser imutável, da questão de Deus ele manter a sua palavra? É isso, ele fez aliança com Abraão. Então, Abraão, ele merecia alguma coisa? Não. A linhagem de Abraão merecia alguma coisa? Também não. Quem que tomou a iniciativa e fez essa aliança? Foi o Senhor. Foi o Senhor que falou, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
O que Abraão tinha feito para isso? O que as famílias da terra tinham feito para isso? Nada. Ele tomou a decisão e falou, vai ser assim. Certo? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas em especial também algumas. A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos lá para Romanos capítulo 9 e a gente já caminha para a nossa conclusão. Romanos 9. Eu vou ler do 14 ao 18. É muito importante esse texto aqui, para a gente lembrar de que é Deus quem escolhe. Que ele quem sabe de quem ele deve ter misericórdia e quem não. Romanos 9, 14 ao 18, diz assim: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A resposta é: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Certo? E sempre que eu toco nesse assunto, quero lembrar rapidamente, nós temos dois caminhos. Ou a gente olha e fala assim: eu vou ficar revoltado porque Deus resolveu endurecer o coração desse e daquele. O outro caminho é o seguinte: eu vou ficar muito grato, porque Deus, ele teve misericórdia sobre mim, e eu não merecia. Ele foi gracioso, certo? Melhor o segundo caminho, né? Vamos para a nossa conclusão, então. Primeira coisa, devemos lembrar, as misericórdias, elas vêm do Senhor. Misericórdia vem do Senhor. Por quê? Lembrando que nós vimos lá no comecinho, nós é que estamos em falta. Nós é que precisamos ser alvo dessa bondade. Nós é que precisamos que Deus revele essa misericórdia, e ele faz isso retirando de nós toda a penalidade. Não há mais nenhum preço a ser pago por nós mesmos. O Senhor já resolveu, certo? Segundo, e aí é uma dica ou um conselho, talvez até um encorajamento. Queridos, peça pela misericórdia do Senhor. Peça mesmo. Em oração, peça pela misericórdia do Senhor. Isso é inclusive bíblico, né? Vamos lá para o Salmo 51, que a gente vai ver que de fato é bíblico. Pode pedir pela misericórdia do Senhor, sem medo. Será que eu posso pedir pela misericórdia do Senhor? Pode. Faça. 51, verso 1. E é exatamente esse salmo, é especificamente, como diz o título da própria Escritura, quando Davi está arrependido, né? Ele foi confrontado por Natã e ele diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A gente tem sim que pedir pela misericórdia do Senhor, tá bom? Então, se eu estou em pecado, eu peço para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei, eu errei. Eu reconheço, eu peço perdão e peço também pela misericórdia dele. Agora, e se eu estou passando por problema, por luta? Vamos um pouquinho para frente. Salmo 57, apenas o verso 1 também. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que me passem as calamidades. Olha aí o que o nosso título diz, que legal. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então o negócio estava feio. E ele faz o quê? Ele pede a misericórdia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o negócio apertou, tá difícil. Peça a misericórdia do Senhor. Ore para ele. Quem melhor para pedir, a quem melhor pedir misericórdia do que o Senhor, né? Mas nós devemos também pedir pelos outros. Meu irmão, ele está passando por dificuldade. Ele está com problema. Seja um intercessor. É isso que é intercessão, não é? Peça por ele. Peça misericórdia pela vida dele também, certo? Terceira coisa aqui na nossa conclusão. Nós não podemos, não devemos guardar as misericórdias só para nós. Nós devemos contar dela. Nós devemos falar. Quantas vezes o Senhor já demonstrou misericórdia na sua vida? Quantas vezes você já estava com problema, com dificuldade, você não merecia, estava em estado de miséria e o Senhor te resgatou, não é? Salmo 89, verso 1 diz assim, ó:
Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Tá vendo a fidelidade aí de novo? A imutabilidade do Senhor? A fidelidade. Então cante e fale, familiares, amigos, a todos. Isso é também testemunhar da misericórdia do Senhor, o que ele fez na sua vida, certo? Por fim, seja também misericordioso. Hoje eu não fiquei batendo nessa tecla, porque eu achei que eu estava muito repetitivo, mas no finalzinho eu preciso lembrar. É um atributo comunicável. Deus dá a nós também. Nós podemos ser misericordiosos. Seja misericordioso, assim como é o Pai. Diz lá em Lucas 6, verso 36. O seguinte, Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Como que a gente tem que ser misericordioso, então? O nível está lá em cima mesmo. Parecido com o da santidade, né? Seja misericordioso como é o vosso Pai. Miqueias 6, verso 8. Vamos voltar um pouquinho. Miqueias 6, verso 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O quê? 2 pontos. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticar justiça, amar misericórdia e andar com o teu Deus. Certo? A gente tem mais alguns textos aqui. Vamos ler, já que o pessoal não voltou. Vamos para Zacarias. Tá muito difícil de encontrar aí, gente? É isso? Vou ter que colocar. Eu não coloco no slide, que é para vocês ficarem afiados, gente. Abrir a Bíblia aí e acostumar. Zacarias 7. A gente vai ler o verso 9. Zacarias 7, verso 9. Eu vou dar evidência no finalzinho ali. Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro. Tá vendo? Executai juízo verdadeiro. Tá falando sobre justiça, não é? Será que tem como andar junto essa justiça e essa misericórdia? Vamos ler o resto do texto. Mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Certo? Então, essa é parte da misericórdia também. Demonstra a misericórdia, demonstra a bondade com seu irmão. Não é contraditório a gente dizer que espera a misericórdia do Senhor e quando ele demonstra misericórdia, ele demonstrando misericórdia conosco, a gente não demonstra com o outro? É a parábola que o próprio Senhor contou, não é? O camarada devia uma quantia muito grande. Ele pede lá pro camarada: você não consegue me perdoar? Não. Recebe perdão. Quando o outro pede o perdão de uma quantia muito menor, o que ele faz? Não vou perdoar, não. E a gente faz isso, né? Então a gente recebe perdão, misericórdia pelos nossos pecados. Alguém dá uma pisadinha no nosso calo, a gente fala: isso daí eu não vou perdoar, não. Daí eu não vou ter misericórdia, não. Quando eu tiver oportunidade, eu derrubo, né? Agora, é o último texto, esse está mais fácil, tá, gente? Colossenses. Colossenses 3, e aí depois a gente vai só para o nosso texto de hoje. Colossenses 3, verso 12 e 13. Colossenses está depois de Filipenses. Depois de Efésios, está nas cartas ali. Colossenses 3, 12 e 13. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Tá falando aqui, ó, como é que vocês têm que se manter juntos? Tem que ser o amor. E como que a gente faz isso? A gente tem que se revestir do que está escrito aqui, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, certo? Vamos voltar um pouquinho, só para vocês já deixarem marcado aí, para agora sim, Lamentações, capítulo 3, verso 22, que é o nosso texto de hoje, tá, irmãos? Lamentações 3, 22. Deixa marcado aí para a gente ler logo mais, tá bom? Queridos, alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje? Se tem dúvida anteriormente também dos nossos assuntos próximos, fiquem à vontade, tá? Senão a gente encerra e espera o pessoal. Tudo certo? Certeza? É? Tá bom. É. Mocidade dos adolescentes. Estão juntos.